Muito bem, vamos lá então, meus amigos. Nós vamos então dar sequência aqui no estudo do nosso livro Astronautas do Além, livro de diversos espíritos, né? E Chico Xavier psicografando, José Herculano Pires trazendo para nós suas análises. Nós teremos nesse texto número 11, Guerras e Aflições, depois uma mensagem de Emmanuel, Paz e Amor, e comentário de Herculano Pires, O Tijolo do Amor. Então vamos lá, trazendo para nós aqui o contexto dessa mensagem, né? Então Chico diz assim na introdução: a nossa reunião pública, integrada por vários grupos de companheiros, teve por tema central a questão 745 de O Livro dos Espíritos. Os comentaristas presentes falaram sobre os quadros aflitivos das guerras do passado e daquelas que ainda hoje acontecem no mundo. Figuras destacadas dos conflitos humanos foram lembradas, e o assunto como que envolveu todos os amigos presentes, suscitando opiniões diversas. Ao término da reunião, foi o nosso caro Emmanuel quem escreveu os apontamentos finais da noite na página Paz e Amor. Essa mensagem aqui, a gente lembra nesse livro, ele foi publicado em 1973, e nesse contexto nós estávamos, naquela época, no final da Guerra do Vietnã, né, uma guerra terrível, que trouxe para nós e traz até hoje, né, lembranças, imagens terríveis, né, daquele conflito, né, com tantas pessoas mortas, tantos traumas que foram implantados, né? E essa guerra aconteceu de 1959 até 1975. Então, em 73, portanto, né, quando esse estudo foi desenvolvido, o tema da mídia, né? Então se falava sobre isso nos jornais, comentavam, né, sobre as tragédias, as imagens que chegavam, né? Uma das mais marcantes, né, que a gente encontra com facilidade era uma criança, né, que corria por uma rua e ela tinha sido atingida, né, pelo napalm, que é um produto químico usado nas bombas. Esse napalm, ele é como se fosse um detergente inflamável. E ele então, quando ele explodiu, ele espirrou para tudo quanto é lado e acabou atingindo o corpo dessa menina, fazendo com que o corpo dela, né, ficasse bastante queimado. Hoje já é uma senhora, né, que costuma, inclusive, trabalhar pelo mundo afora, trazendo depoimentos, né, sendo pacifista, né, de um modo geral. E a imagem dela correndo, né, a imagem talvez mais marcante da guerra, de tudo que aconteceu. Muitos filmes são produzidos, muitos documentários são trazidos para retratar aquele quadro, né, que foi tão triste, né, uma cicatriz tão profunda na história da humanidade. Então, esse era o ambiente do mundo naquela época, e o assunto então acabou surgindo a partir daquilo que era trazido pela mídia, né? Então, o Chico coloca para nós aqui, quando ele diz assim, né, os comentaristas presentes falaram sobre os quadros aflitivos das guerras do passado e daquelas que ainda hoje acontecem no mundo. Então o tema guerra surgiu, né? E nós hoje, aqui no nosso presente, nós estamos, além de colher, né, as tristes imagens e lembranças do passado, nós temos as nossas próprias guerras também. Então hoje os nossos telejornais, diferentemente do que acontecia nesse período do Chico, em que a tecnologia, né, as telecomunicações não eram tão desenvolvidas assim, então nós temos oportunidade de acompanhar passo a passo. Né? Tivemos oportunidade, hoje nem tanto, né, porque a guerra ela surge como novidade, como manchete, e depois ela vai caindo no esquecimento, porque outros eventos vão surgindo para encobrir a sua importância. Né? Mas no começo a gente via, né, ao vivo o que acontecia. Então repórteres, pessoas civis, né, que gravavam seus vídeos na internet, mandavam suas fotos, seus depoimentos e tudo mais. Então nós acompanhamos essa guerra da Ucrânia, assim como também nós tivemos, né, de guerras e conflitos
quando nós tivemos o ISIS, né, ou o Estado Islâmico, invadindo países, pessoas refugiadas, outras imagens tristes também que foram registradas, né, enfim, problemas que nós temos na atualidade, que na verdade cada geração tem ali, né, a sua história para contar. Então foi nesse contexto que a mensagem surgiu. Na questão 745, que eles estudaram então, né, porque abria-se ao acaso o Livro dos Espíritos e era lida apenas uma pergunta, né? Então, enquanto nós fazemos também a mesma coisa com o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo uma mensagem inteira ou um trecho de uma mensagem, essa questão 745 foi a que veio como tema de inspiração para as discussões daquela noite. E essa questão diz o seguinte: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Então é aquele que é o responsável por instigar o conflito baseado no seu interesse ou no interesse de um determinado grupo que representa uma nação. A resposta dos espíritos: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Hoje pela manhã, nos telejornais, veio uma pequena notícia dizendo que crianças, numa determinada cidade da Ucrânia, bebiam água, né, de poças d'água, porque a infraestrutura da cidade havia sido destruída com bombardeios do exército russo. E outras pessoas, então, passando fome, outras pessoas perdendo seus lares, virando refugiados, pessoas de todas as idades, né, e conversando, refletindo sobre o que acontecia naquela guerra. Eu lembrava, né, que quantas pessoas que fazem tratamentos, né, para doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes e outras doenças, principalmente que afetam idosos, né, pessoas com cânceres e tudo mais, elas simplesmente, na condição de refugiados, elas pararam de fazer tratamento por falta de condições. E, portanto, as doenças evoluíram, trazendo grande sofrimento, né? E além daqueles que acabaram desencarnando pelos próprios bombardeios, né? Então, quando a gente fala sobre consequências da guerra, a gente fala de pequenas dores e grandes dores. Fala de doenças, fala de dificuldades, de fugas, de desencarnações e tudo mais. E tudo isso vem dentro de um grande pacote como consequência daquilo que foi causado por alguém, ou por um grupo, ou por uma nação. E aí, então, quando Kardec pergunta que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu, nessa guerra da Ucrânia a gente está vendo bastante isso, né? Um presidente de um país que, baseado na sua ideia de expandir ali o domínio do país que ele governa, ele então acaba provocando tudo isso. Então, aquela pessoa que acaba desencarnando no meio de uma fuga, por que ela desencarnou? Exatamente por causa das circunstâncias. Quem é o responsável por essas circunstâncias? Aquele que provocou a guerra. Mas quem matou foi um soldado que foi comandado, né, por alguém que recebia a ordem dessa pessoa que é responsável. Então a gente vai juntando, né, montando essa cascata de eventos, né, que vem ali do alto de um comando, que vai tomando para outro, vai descendo e vai atingindo todas as pessoas. E aí então quando ele coloca para nós aqui que grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição, mais do que isso vem também todo o atraso, vem também todas as dores, todas as aflições, como consequência daquilo que era do seu interesse, né? Porque toda guerra acontece porque alguém tem o interesse de tomar do outro aquilo que não lhe pertence, né? Ou que ele julga lhe pertencer. Então foi essa ideia, essa resposta, né? Essa questão que surgiu então trazendo essas reflexões.
Dentro desse contexto, portanto, ao término da reunião em que o debate ele acontecia, foi o nosso caro Emmanuel quem escreveu os apontamentos finais da noite na página Paz e Amor. Então, Emmanuel trouxe então essa mensagem para ajudar nas reflexões. Enquanto a guerra acontecia, a mensagem trazia exatamente ali um raciocínio, uma linha de pensamento em direção oposta a essa da guerra, né? Porque fala-se de paz e amor, diferentemente da guerra e dos conflitos, né? Ou das dores, das aflições, do egoísmo. Então são várias as imperfeições humanas que geram a guerra e somente as virtudes são capazes de terminá-la, né? Ou evitá-las. Então aqui na mensagem diz assim para nós: lembra os que passaram no mundo antes de ti, agindo e auxiliando para que a vida se fizesse melhor. Aqui eu achei bacana porque Emmanuel começa então a fazer uma construção de raciocínio para nós, fazendo com que nós voltemos no tempo na nossa história pessoal. Então, quantos foram aqueles que passaram no mundo antes de nós mesmos para fazer com que a nossa vida hoje fosse melhor? Então, ele diz assim ainda: por outro lado, refletamos que não restam senão cinzas daqueles outros que instalaram ódio e vingança em si mesmos, perseguindo os próprios irmãos. Se por um lado nós tivemos aqueles que nos auxiliaram para que a nossa vida se fizesse melhor, houve também aqueles, né, que acabaram criando situações dolorosas de ódio e vingança, que as suas lembranças não se resumiram a nada mais, nada menos do que as cinzas, porque foi o que eles conseguiram colher das suas conquistas. Esses transitaram nos caminhos terrestres, disseminando viuvez e orfandade. Vestiram-se muitas vezes de ouro e púrpura, assinalando, porém, a retaguarda com as marcas infelizes do luto e da opressão. Foram considerados vencedores e, no entanto, desapareceram largando penúria e morte nos próprios passos. Bom dia, Andréia, bom dia, abraço. Aqueles, porém, que te legaram o recanto acolhedor em que estagias no mundo, caminharam sofrendo e abençoando, desculpando e servindo. Considera tudo aquilo que possuis de bom e belo na própria alma e reconhecerás que as ideias mais elevadas te surgem na mente à maneira de fontes inspiradoras, jorrando diretrizes através das memórias que te deixaram semelhantes a mosaicos de luz. Aqui é a dedicação de paz, orientando-te os dias primeiros. Ali é a tolerância dos benfeitores que te apoiaram na escola. Adiante é o coração amigo que te deu as bênçãos do afeto por mensagem de segurança. Mais adiante é o amor de alguém que partiu para a vida maior, hipotecando-te confiança e carinho. E às vezes, mais além, é uma criança que te entregou o berço vazio, depois de pousar contigo por algum tempo, a doar-te em beijos de ternura os anseios da vida imperecível. Não te aflijas pela obtenção de tarefas enormes. Agradece a todos os que te proporcionaram os testemunhos de paz e amor com que sonhas entretecer o futuro melhor, e não esmoreças no trabalho de elevar e construir. O Senhor não nos roga o impossível, mas espera sejamos ainda hoje a frase que reconforta, o silêncio que compreende, o abraço fraterno que levanta a coragem dos tristes ou o apoio dos que vagueiam ao desamparo. Efetivamente, são ainda muito grandes as labaredas de inquietação que varrem a terra. Observa, no entanto, que ninguém te reclama prodígios capazes de redimir o mundo de um instante para outro. E nem Deus nos pede obstáculos de grandeza. Onde estiveres, estende o tijolo do amor onde possas oferecer ao edifício da paz.
e a fim de extinguir o incêndio das aflições humanas, dá teu copo de água fria. Emmanuel, então, nessa mensagem, né, ele pede para que nós façamos uma revista na nossa própria história, para vermos ali quem foram aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para que a nossa vida fosse melhor. Né? Não a nossa vida pessoal, eu dentro de casa, mas a nossa vida dentro de uma sociedade. Então basta que nós lembremos, né, dos nossos livros de história, nós vamos encontrar aí aqueles que contribuíram para a construção da nação que nós vivemos hoje, do mundo que nós vivemos hoje. Eram aqueles pacifistas, eram aqueles cientistas, eram aqueles administradores, enfim, encontraremos ali, né, pessoas que atuaram nas mais variadas áreas para contribuir para que o mundo fosse melhor. E nesses mesmos livros de história, nós vamos encontrar também os vilões, que têm os seus nomes marcados na história exatamente pelo resultado negativo, pela impressão negativa que eles registraram no mundo. Esse tipo de comportamento, né, de todas as partes, vão fazendo com que o mundo, então, vá sofrendo os seus abalos, as suas agitações, para que, e mesmo assim, apesar disso tudo, ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo. O que nós vamos aqui registrar, né, dentro dessa imagem que Emmanuel aqui nos auxiliou, ele coloca aqui, né, nos exemplos que nós lemos, né, quando ele diz assim, deixa eu pegar aqui, quando ele diz assim, né, aqui é a dedicação dos pais orientando-te os primeiros dias. Então a gente tem aqui dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio lar, aqueles que nos deram os primeiros cuidados. E eles ficaram marcados por isso. Marcados, né, pela atitude, marcado pelo trabalho que fizeram. Lembrando, claro, né, que a gente sempre vai ter aqueles que trabalham, que fazem aquilo que pode, dentro do seu grau de conhecimento. Mas, de um modo geral, todos nós estamos aqui hoje graças àqueles que no início nos auxiliaram nesses primeiros dias de vida. Depois foi colocado aqui os benfeitores que nos apoiaram na escola. Aí então nós saímos do ambiente doméstico e começamos a entrar no ambiente escolar, aqueles que nos ajudaram com as primeiras letras, com os primeiros números, para que a nossa inteligência pudesse se desenvolver. Depois nós vemos ali aquele coração amigo que fez parte do nosso grupo social. E nesse grupo social, então, nós tivemos aquela mensagem de segurança, aquele apoio, aquela pessoa que nos ajudou nas nossas atividades, no nosso trabalho, seja lá onde for. Então, essas boas lembranças vão ficando registradas aqui na nossa memória. Depois ele coloca mais adiante, é o amor de alguém que partiu para a vida maior, hipotecando-te confiança e carinho àqueles que fizeram parte da nossa história, que já não estão mais aqui no mundo físico, mas retornaram ao plano espiritual e são lembrados por todo o trabalho que fizeram. Depois ele coloca também aqui, e às vezes, mais além, é uma criança que te entregou o berço vazio, pelo fato dela já ter crescido, ter se desenvolvido, depois de pousar contigo por algum tempo e doar-te em beijo de ternura os anseios da vida imperecível. Então, é ali, né, no momento em que estamos chegando ao fim da nossa existência, voltando ao plano espiritual, sendo cuidado por aqueles que fazem parte, que fizeram parte de nossas vidas. Então, esses pequenos detalhes da nossa vida pessoal acabam se expandindo depois para a nossa vida também em sociedade. Quem são aqueles que nos ajudaram na construção do nosso país, nos ajudando na construção da nossa sociedade, trazendo novos pensamentos, trazendo novas direções para que o mundo se construísse. Então, quer dizer, quando a gente percebe que para fazer com que o mundo seja melhor, para que o mundo se desenvolva, não é necessário que nós pensemos nos grandes nomes da história da humanidade. Porque se aqueles grandes nomes fizeram o que fizeram, é porque eles tinham competência, tinham capacidade para isso. E nós, na nossa posição, nós temos que nos perguntar o que eu posso fazer para fazer com que o mundo seja melhor. O que eu devo fazer para poder contribuir para a transformação do nosso mundo. Lembrando que Emmanuel trouxe essa mensagem, paz e amor, para mostrar exatamente o contraste dos conflitos e das guerras, das dores e das aflições. Porque para que essas dores e aflições, conflitos e guerras desapareçam, é necessário que o bem prolifere, é necessário que o bem se construa,
construa o seu grande edifício de paz, de amor, para que o mundo realmente se transforme. E cada um tem a sua condição, cada um tem a sua capacidade de dar a sua contribuição. No nosso caso, então, pessoas comuns, que fazemos os nossos trabalhos comuns, nós fazemos ali a doação do tijolo do amor, como ele coloca no final, né, que é aquele tijolinho que nós temos. É um pequeno tijolo, é uma pequena contribuição que nós damos a partir das nossas boas ações. Boas ações que vão, da mesma forma, dar continuidade a tudo aquilo que nós recebemos para que chegássemos até aqui. Hoje seremos aqueles que exatamente auxiliaremos aqueles outros que vieram depois, aqueles que caminham conosco, auxiliando-os também a chegar nessa mesma condição. Então é aquela corrente do bem, que vai se estendendo cada vez mais, os elos vão se conectando, cada um ali dando a sua contribuição para que esse bem se instale, seja implantado aqui no nosso mundo e, consequentemente, faça com que esses conflitos e guerras deixem de existir. Mas a gente vai lembrar também, né, que tudo depende, Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, né, quando ele fala sobre lei do progresso, quando ele fala sobre lei de destruição e tudo mais, ele traz para nós essa visão, para lembrar exatamente que a evolução do nosso mundo depende ainda dessas grandes transformações. Porque como o egoísmo ainda é um sentimento que infelizmente predomina no nosso mundo, talvez não com a grande intensidade do passado, mas ele ainda faz parte, né, do nosso mundo, em que nós temos, por exemplo, né, as nações que vão se confrontando, cada uma buscando o seu próprio interesse. Nós vemos pessoas caminhando no seu individualismo, cada uma pensando no seu próprio interesse. Então podemos não ter aquele egoísmo a ponto de causar tantas e tantas destruições como aconteciam antigamente. Mas esse egoísmo continua ainda deixando a sua marca, causando essas pequenas destruições que nós vemos hoje, né? Pequenas no sentido de extensão, não no sentido de profundidade, né? Porque a destruição de uma guerra, independente da proporção que essa guerra alcance, se ela afetou uma única pessoa, essa única pessoa sofreu profundamente o seu efeito. Então, nesse nosso mundo, as situações ainda vão se resolvendo através desses conflitos, em que nós temos que destruir pensamentos, ideias do passado, que vão se implantando e vão se concretizando, cristalizando, para que nós possamos, então, a partir dessa destruição, construir um pensamento novo. Então, nós temos aquelas ideias que vão passando por transformações naturais e evoluindo no sentido de fazer com que o nosso mundo alcance essa paz e esse amor, mas há situações em que somente através de conflitos que vão destruir essas ideias antigas, essas bases antigas para a construção de uma nova base, para um novo edifício, somente assim isso vai acontecer. Então é claro que no plano espiritual nós fazemos uma leitura muito extensa, muito maior do que essa que nós vemos hoje, né? Porque nós vemos a guerra acontecendo agora, mas no plano espiritual é possível nós olharmos o passado mais distante, o presente e já projetando também um futuro, para ver exatamente quais serão as consequências disso tudo, lá no futuro, quais são as transformações que serão alcançadas. Será que isso foi suficiente? Será que há necessidade de mais dores? Será que aqueles que provocaram essas dores, esses conflitos, já conseguiram se reequilibrar perante as leis divinas? Ou há necessidade de um trabalho ainda mais extenso, um trabalho mais prolongado? Então esse é um problema que nós vamos encontrar. Então o que foi colocado por Emmanuel aqui, ele diz assim para nós: não te aflijas pela obtenção de tarefas enormes. Então, fazer a nossa parte não significa querer imitar aqueles espíritos que trazem em suas competências essa capacidade de influenciar o mundo, de influenciar grandes grupos. A nossa pequena influência, né, como é colocado para nós, é aquele passarinho que procura, né, através da pequena gota que ele carrega no bico, lançar sobre um incêndio. E aí então, quando ele, sendo desiludido pelas opiniões alheias, né, como é que você pode imaginar que essa pequena contribuição sua será capaz de apagar o incêndio daquela floresta, né? E o passarinho responde, né, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E essa parte pode ser muito pequena. Bom dia, dona Miriam. Essa parte pode ser muito pequena, mas é uma parte significativa, porque dessa mesma gota que esse passarinho carrega, a Madre Teresa lembra, né, que ela pode ser apenas uma gota no oceano,
mas sem ela o oceano já não seria o mesmo, porque seria o oceano menos uma gota. Então o nosso trabalho é aquele trabalho diário, é aquele trabalho que nós fazemos não apenas em nosso benefício, mas fazemos em benefício dos outros. Porque claro que as nossas ações visam o nosso benefício, mas para que nós possamos expandir esse amor, é necessário que o amor primeiro se desenvolva dentro de nós. É daí que nós vamos encontrar naquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz, né, ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu sou capaz de amar meu próximo se eu não sou capaz de me amar ainda? Então o bem que eu procuro fazer para mim mesmo é o mesmo bem que eu procuro expandir para os outros, porque eu não sou capaz de fazer o bem para alguém se eu não conheço o bem ainda que é capaz de me atingir, de me transformar, de me satisfazer. Então é esse bem, não o bem egoísta, mas é o bem das necessidades. Então eu desejo fazer com que a minha vida seja melhor. E a partir dali eu procuro fazer com que a vida dos outros também sejam melhores. Então essa é a nossa contribuição, fazendo o nosso trabalho do dia a dia. E a extensão que isso vai alcançar, a gente deixa por conta de Deus. Porque o trabalho que eu faço para mim, e eu sou capaz de expandir para os outros, se por acaso essa extensão for muito grande, se essa extensão, né, for alcançar mais vidas do que eu imaginava, é porque as minhas ações, as minhas ideias foram capazes de romper essas barreiras. Foram capazes de chegar a esses recantos, né, onde aqueles tão distantes foram capazes de ser influenciados por aquela pequena ação que eu tomei. A Dídimo colocou, né, graças a Deus a gente sonha com grandes feitos e perde a contribuição imediata, né, e em pequenas doses. Né? Pois é, então a gente vê, né, essa ambição que nós temos, ou muitas vezes até diminuir a nossa importância, né, Dídima? Porque a gente pensa assim, olha, eu não sou capaz de fazer aquilo. Se eu não sou capaz de fazer aquilo, eu acabo não fazendo nada. E na verdade, né, a pequena ação que eu faço, a pequena contribuição que eu ofereço, já será o suficiente para algo positivo, para uma semente que será lançada. Então a gente não tem que querer me fazer aquilo que os outros fazem. Eu tenho que fazer aquilo que eu posso fazer, mas fazer aquilo que eu posso fazer com consciência. Fazer aquilo que eu tenho certeza que eu estou fazendo algo positivo, imantado pelas melhores virtudes que estão desenvolvidas em mim, e o resultado virá certamente ali de uma forma positiva. Depois disso, então, no tijolo do amor, né, porque aqui no final, Emmanuel coloca para nós, né, onde estiveres, estende o tijolo do amor que possas oferecer ao edifício da paz. E, a fim de extinguir o incêndio das aflições humanas, dá teu copo de água fria. Então, extinguir o incêndio das aflições humanas. Nós vamos conseguir apagar o incêndio das aflições humanas? Certamente que não. Mas o nosso pequeno copo de água fria já conseguirá pelo menos aliviar, naquele momento, a dor daquele que precisa, a partir das suas aflições. E quando nós vamos juntando os nossos esforços nessa corrente do bem, nós conseguimos alcançar maiores transformações. Então, a partir desse tijolo do amor que Emmanuel traz para nós, Herculano traz então essa reflexão, falando sobre isso. Então ele diz assim, tijolo a tijolo, o homem constrói a sua casa, destinada a ser o seu refúgio no mundo. Ali dentro procurará desenvolver as instituições que traz da vida espiritual, na criação paciente do lar, no convívio amoroso da esposa e dos filhos. A casa é seu ninho de amor. É o meio adequado à germinação das sementes divinas semeadas por Deus no seu coração. O ego solitário e duro como pedra, que caracteriza a individualização, será rompido como as lajes da calçada pelo poder sereno e suave da relva. Então começa ali na construção, tijolo a tijolo, construindo não apenas a sua casa, no sentido material, mas o seu lar, nesse tijolo do amor que acaba sendo doado. E ele diz assim, Emmanuel, Herculano, primeiro, a mulher que o atrai pelo magnetismo da espécie, e depois os filhos que o prendem pelos laços da afinidade, forçam naturalmente a expansão do seu egoísmo,
que é o amor em semente fechado em si mesmo. Herculano coloca como referência, ele sendo escritor, né, o homem que coloca ali na constituição da sua família, na construção do seu lar. Então ele coloca, primeiro, ele é atraído naturalmente para a formação da sua relação afetiva, depois os filhos chegam e começam a fazer com que dentro deles sentimentos novos começam a se desenvolver. Solitário, ele pensa em si mesmo. Solitário, os seus sentimentos dizem respeito apenas aos seus próprios interesses. Mas quando ele começa então a compartilhar esses mesmos sentimentos, essas mesmas ideias, aquele egoísmo que é parte da sua natureza, como ele colocou aqui, né, é o amor em semente fechado em si mesmo. Então, o egoísmo nada mais é do que o amor em semente que ainda não se desenvolveu. E ele coloca, como a semente, o seu ego se rompe, e pelas brechas da casca, o amor começa a germinar. É o processo de socialização que se desenvolve. Do lar, o amor se expandirá para os demais familiares, para o meio social, para a humanidade. Então é um processo natural. Daí a gente vai entender qual é o objetivo da reencarnação. Por que que no mundo espiritual nós conseguimos desenvolver determinadas potencialidades do espírito nesse estágio evolutivo em que nós estamos, e por que que no mundo físico nós somos capazes de desenvolver novos sentimentos, novas virtudes? Exatamente porque dentro de uma programação reencarnatória, estando então aqui inseridos dentro de uma vida social no mundo material, nós somos ali presos, digamos assim, inicialmente, a relacionamentos, meio que forçados, ou quase que forçados, a desenvolver novos sentimentos, novas ideias, convivendo com os nossos semelhantes. Então vemos ali que daquele individualismo em que eu poderia caminhar pelo mundo apenas ali satisfazendo aos meus interesses, eu começo então a viver em sociedade, compartilhando tudo aquilo que eu tenho, mostrando as minhas necessidades e ao mesmo tempo satisfazendo as necessidades alheias. Basta a gente lembrar, por exemplo, como ele coloca para nós aqui, a ideia dos filhos, fazendo com que ele passe a pensar, pare de pensar em si mesmo e comece a pensar nas necessidades daquele que é fruto do seu amor. E depois ele começa então se expandindo daquele sentimento que nasce inicialmente em seu lar, ele passa a compartilhar para os demais familiares, depois ele passa para o meio social e finalmente ele consegue alcançar toda a humanidade. Então, é parte de um processo de desenvolvimento desse sentimento, colocando como foco o egoísmo. E do egoísmo passando ao amor. E para isso são várias e várias fases, em que o amor, encapsulado em si mesmo, rompe então essa cápsula e acaba depois se expandindo vagarosamente, porque é um processo lento, porque o indivíduo deixar de pensar em si mesmo, que é um dos sentimentos mais profundos que nós temos, a ideia do egocentrismo, para você passar a pensar de um modo universal, dentro do amor de um modo geral. O braço colocando os passos de tartaruga de nossa evolução. Então é gradual. Alguns conseguem acelerar, outros acabam se demorando demais, mas todos nós vamos seguindo ali os mesmos ritmos, né? Porque as provas, expiações, os mecanismos divinos que vão nos conduzindo por esse caminho do crescimento, vão naturalmente nos oferecendo todos os recursos para que a gente vá se desenvolvendo. E nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Herculano continua dizendo para nós assim: mas antes de atingir o grau superior do amor ao próximo ensinado por Jesus, a planta em desenvolvimento se enroscará no muro ou na cerca e se enrolará como trepadeira espinhosa, defendendo o seu reduto. É a fase do sociocentrismo, do apego ao meio familiar e social, quando os outros não aparecem como nossos semelhantes, mas como estranhos. Então olha que fase interessante, né? Nós estamos nos socializando, nós estamos ali desenvolvendo esses sentimentos, mas ainda assim nós trazemos esse impulso do egoísmo
nos prendendo ao próprio meio que nós elegemos. E aí nós vamos perceber por que as guerras acontecem, por que uma nação combate outra. Porque uma nação traz o pensamento de que os seus interesses são os mais importantes, enquanto dos outros não são importantes. Como se uma criança que passa necessidade num país não sofresse da mesma forma que uma criança no país vizinho, naquele que é o inimigo, naquele que é o adversário, aquela outra criança não sofresse da mesma forma. Mas eu vou procurar atender o sofrimento da minha criança, a outra criança não me interessa. Então vai mostrando ainda as nossas limitações, porque esse grau superior de amor ao próximo, que Herculano coloca para nós aqui da forma como Jesus ensinou, para atingirmos esse amor superior, nós precisamos alcançar um grau muito elevado de sentimento de humanidade. Mas nós ainda temos um sentimento grupal, um sentimento ainda comunitário. E essa comunidade onde eu vivo, esse é o centro da minha atenção. E dentro desse tempo em que tudo acontece, Dudu lembrou aqui, na evolução não dá saltos. Não dá salto porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, cada um tem que absorver as lições e experiências que a vida foi oferecendo. E Herculano coloca assim, dentro dessa ideia de que eu me fecho, dá um retorno de som, pessoal, por gentileza? Só para ver se está tudo em ordem. Para a Dídima. Ok, obrigado. Então, dentro dessa ideia do sociocentrismo, em que a minha comunidade, a minha família é mais importante do que o outro, porque eu trago aqueles que fazem parte da minha história, aqueles que fazem parte, né, que podem satisfazer as minhas necessidades, esses são os meus semelhantes. Aqueles que eu não conheço são estranhos. Então eu faço essa separação. Então o sentimento de humanidade ainda não alcançou o seu grau de maturidade. Mas Herculano lembra, a reencarnação se incumbirá de romper mais essa barreira. E de casa em casa, de família em família, o homem se abrirá finalmente para a amplitude universal do amor. Então, através da reencarnação, porque eu nasci naquele país, porque eu nasci naquela comunidade, porque eu nasci naquela família, na reencarnação seguinte eu nasço num lugar completamente estranho. E ele vai fazendo com que eu ainda mantenha essa ideia, mas com o passar do tempo eu vou expandindo cada vez mais a minha família espiritual, meus amigos também desse mesmo grupo espiritual, também vai crescendo cada vez mais. E aqui ele põe para nós, as guerras e as aflições da guerra provêm dos resíduos do egoísmo. Para superá-las no plano social, temos primeiro de superar o orgulho, a vaidade, a arrogância, a autossuficiência, esses restos da casca da semente que ainda persistem em separar-nos dos outros. Temos de nos desapegar da nossa vida para encontrarmos a verdadeira vida, como lemos no Evangelho. A nossa vida é um fragmento da vida abundante, do oceano da vida que anima o universo. Sem compreendermos isso, nunca teremos paz. Então, nessa ideia em que eu sou individualista, eu passo a expandir um pouco desse sentimento, fazendo com que os germes do amor comecem a se desenvolver, eu passo então a dividir esse sentimento com pessoas próximas, depois com amigos próximos, depois essa sociedade, a comunidade vai se expandindo. Até o momento em que toda essa casca é rompida, o amor começa a se desenvolver, mas ele lembra para nós aqui, trazendo essa figura interessante, que mesmo que essa casca seja rompida, ela continua grudada nessa planta que se desenvolve. E ela vai muitas vezes ali ofuscar um pouco o nosso raciocínio, acreditando que a minha família é melhor do que a família do outro. Com o passar do tempo, como ele coloca para nós aqui, vamos nos desapegando da vida que nós então aqui acreditamos ser a melhor, a única e verdadeira, e passamos então a conhecer a verdadeira vida. Isso porque ainda coloca para nós que a nossa vida é um fragmento da vida abundante.
do oceano da vida que anima o universo. Quando nós então passarmos a compreender tudo isso, nós veremos que, por que guerra? Por que eu tenho que tirar do outro aquilo que pertence a ele para me satisfazer? Então nós passamos a sair do nosso individualismo e entramos no universalismo. Saímos do nosso egoísmo e entramos no sentimento de fraternidade. Ele conclui para nós assim: a expressão de Emmanuel, o tijolo do amor, nos mostra que só o amor constrói, mas não constrói para prender-nos de novo entre muros e cercas de espinhos, e sim para libertar-nos. O copo de água fria, por sua vez, é a água da paz que damos aos outros e que, no simples gesto da doação, apaga o incêndio das aflições humanas. Essa receita exige a nossa reflexão. Então, quando nós pegamos uma mensagem como essa, percebendo aqui que a paz e o amor se constroem gradualmente através da nossa contribuição individual, porque não adianta nós esperarmos, né? Porque a ideia que nós vemos hoje no mundo é que nós gostaríamos, que é muito comum, eu me lembro até de uma frase que é muito usada, especialmente, né, quando nós vemos esses concursos de Miss. Então elas são bem ensaiadas, bem treinadas para pensar nisso, né? Então uma das tantas dos sonhos e desejos que elas mostram para se tornarem, né, aquelas mulheres tão bonitas que representam as Misses Universos, né? As Misses Universo. Então elas dizem assim: eu desejo a paz mundial. Então, como nós começamos a pensar, nós vemos que todos nós desejamos a paz mundial. Todos nós gostaríamos que o mundo se transformasse num mundo pacífico. Mas a doutrina começa a mostrar para nós que estarmos juntos, convivendo em comunidade, com os pensamentos conectados, todas as nossas mentes sintonizadas, nós vamos percebendo que a paz no mundo não é um resultado de uma pequena, de uma simples transformação exterior. A paz universal, ela depende da paz individual. Então somos nós que vamos, através dessa transformação, através desse nosso crescimento, fazendo com que a minha paz se junte à paz do outro, fazendo com que todos nós, estando em paz, consigamos criar um ambiente pacífico. E aí, conforme esse sentimento de paz vai se expandindo cada vez mais, nós vamos percebendo que essa paz vai crescendo, o mundo vai se tornando cada vez mais pacífico. Mas isso não acontece de uma forma sem que haja o trabalho individual. Nós gostaríamos que o mundo fosse um mundo de justiça. Para que esse mundo seja um mundo de justiça, é necessário que o sentimento de justiça se desenvolva dentro de mim. É necessário que eu perceba que as injustiças que acontecem, das mais simples, sejam resolvidas a partir das minhas iniciativas, dentro daquilo que é do meu alcance. Quando nós vemos, por exemplo, nos meios de comunicação, situações de injustiça, né, de pessoas que passam necessidade, mesmo que não esteja ao meu alcance, que eu consiga me sensibilizar com as dores dos outros para poder me transformar. Porque muitas vezes, dentro do meu endurecimento, daquele sentimento cristalizado que eu trago dentro de mim do egoísmo, somente a dor pode vir aqui e quebrar essa casca. Para outros, para aqueles que são sábios, né, dentro daquele pensamento que nós lembramos sempre, né? Então, assim, né, os ingênuos só aprendem com os próprios erros. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Somente os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, quando nós vamos vendo, né, a injustiça, né, aqui ele fala dos erros, né, nesse pensamento, nessa passagem, mas a gente vai lembrar aqui de todos os sentimentos de um modo geral. Então, quer dizer, aquele que passa por necessidades, as necessidades dos outros, vão desencadear naquela pessoa, através da dor, determinados sentimentos que eu posso, através da observação, aprender com eles. Então, aquele que é injustiçado na televisão, que acontece num lugar distante, vai fazer com que dentro de mim venha o sentimento de justiça. Inicialmente, pela impulsividade que nós trazemos, esse sentimento de justiça vem impregnado com indignidade, com revolta.
E, portanto, a paz ainda não se instalou. Mas aí nós vamos começando a compreender que para que a justiça se faça realmente presente, é necessário que ela venha imantada por virtudes. Porque, do contrário, a justiça ela se reveste em vingança. E não é isso que o mundo precisa hoje. Porque é exatamente ali o ódio e a vingança que são os combustíveis que alimentam uma guerra. Então nós vamos desenvolvendo o sentimento de paz, o sentimento de justiça, o sentimento de amor ao próximo, através daquilo que nós vamos observando. E a absorção de todos esses novos valores vão fazendo com que eu passe por essa transformação interior, e a partir do momento em que eu me transformo, eu passo também a irradiar. Ninguém é capaz de irradiar paz para os outros se ele não traz paz em si mesmo. Eu não consigo proporcionar paz para ninguém se eu não tenho um sentimento de paz dentro de mim. Eu não sou capaz de amar ninguém se eu não tenho um sentimento de amor dentro de mim. Então, quando nós pensamos, eu desejo a paz universal, eu desejo que o mundo seja um mundo de paz, o que os habitantes estão fazendo exatamente para que essa paz se instale? Porque é muito interessante que nós temos um pensamento reverso. Eu quero um mundo de paz para que eu possa viver. Mas esse eu possa viver do jeito que eu sou, do jeito que eu quero. Então, na verdade, eu quero me servir de um mundo de paz para que eu continue sendo quem eu sou. Porque todos nós, de modo geral, temos uma pretensão de acreditar que nós somos pessoas pacíficas, que nós somos pessoas generosas, pessoas amorosas, pessoas solidárias. Mas se nós olharmos dentro de nós, nas profundezas, da nossa personalidade, nós veremos que sim, nós desejamos isso. Mas nas nossas atitudes, de um modo geral, nós somos estimulados constantemente a provar essas virtudes e nós acabamos explodindo. Então nós nos iludimos entre aquilo que nós desejamos ser e aquilo que nós somos de fato. E para isso, então, somente através de profundas reflexões, de um exercício constante, é que nós vamos encontrar essas virtudes e percebê-las ativas dentro de nós. E não simplesmente virtudes que ficam ali sendo acumuladas na teoria sem que elas se desenvolvam na prática. Eu gostaria que a fome do mundo acabasse, então eu preciso ajudar a acabar com a fome do mundo. Porque a fome não vai desaparecer de uma hora para outra, porque a fome surgiu exatamente pelo egoísmo humano, onde alguns acumulam e outros sentem falta. Então, para que essa fome acabe, há a necessidade que aquele acúmulo que acontece se transforme exatamente naquele sentimento de partilhar com o outro aquilo que eu tenho em sobra, aquilo que eu tenho em excesso. E até mesmo aquilo que eu tenho a necessidade de sacrificar. Então, se eu quero que a guerra do mundo acabe, eu preciso primeiro acabar com a guerra que existe dentro de mim. Não a guerra bélica, aquela guerra em que eu uso equipamentos e armas para poder destruir, mas a guerra das ideias, a guerra dos sentimentos, a guerra dos pensamentos. Quando eu começar a harmonizar tudo isso dentro de mim, eu verei a guerra, ficarei indignado com ela. Mas tudo aquilo que eu fizer no meu dia a dia, no momento de uma discussão, por exemplo, as guerras que acontecem dentro dos lares, Kardec até lembrou, no Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo, e aí ele trouxe como ideia principal o duelo que acontecia naquela época em que os homens, através das armas, lavavam as próprias honras. Nos tempos atuais, esses duelos, não da forma, no formato que acontecia anteriormente, em que cada um segurava uma arma, um de costa para o outro, dava 10 passos, virava e atirava. Hoje nós temos ali vingança, hoje nós temos a violência urbana e tudo mais, mas aquele tipo de guerra, aquele tipo de duelo em que a honra era lavada, já não existe mais. Então nós passamos a compreender que o duelo deixou de existir dentro da sociedade, mas o duelo mental, o duelo dos sentimentos continua. Em que as pessoas querem se destruir, exatamente por não tolerar a diferença, por não tolerar um pensamento diferente, não tolerar que cada um tenha a sua própria individualidade. E se nós não conseguimos fazer isso, e nós vemos isso constantemente, os estímulos que nós recebemos hoje na nossa sociedade, nas mais variadas áreas, intolerância racial, intolerância de gênero, ideologias que vão separando as pessoas, imposições, até mesmo a democracia foi contaminada,
foi dividida em polos, né, em que a maioria de um lado se sobrepõe à maioria do outro, à minoria do outro. E aí então, em vez de haver assim, olha, nós ganhamos e vamos pensar que todos devem se beneficiar. Ao contrário, nós vemos assim, nós ganhamos e o problema é de vocês que perderam. Então esse tipo de guerra que existe, guerra de palavras, guerra de ideias, guerra de sentimentos, está muito presente. Então quando nós olhamos uma guerra acontecendo na televisão, nós criticamos aqueles que apertam um botão. Mas nós nos esquecemos de observar aqueles que guerreiam escrevendo textos, soltando palavras na mídia, causando nos outros tantas e tantas aflições. Quantas e quantas pessoas vivem aflitas pelo fato de não ouvirem uma palavra consoladora, uma palavra de esperança, nos tempos atuais que nós estamos vivendo. Temos hoje ali conflitos, não faltam aqui no nosso país, pelo menos. Falamos do nosso país pela nossa natural afinidade, mas nós poderíamos colocar isso em qualquer outra nação. O que eles estão combatendo dentro deles? Nas eleições, quando acontecem eleições, nós tivemos hoje, recentemente, um exemplo na França, de uma eleição em que dois candidatos representando duas linhas de pensamento, do pensamento francês, do pensamento ali da sociedade francesa. Ali, na verdade, os debates eram verdadeiras guerras, em que agressões, acusações aconteciam, e depois acusam, não, mas naquela guerra lá é terrível, porque as pessoas estão se matando. E quantas pessoas estão morrendo por dentro? Exatamente por não saberem para onde seguir, tomadas pelo medo, tomadas pelas aflições. Então nós vemos que dentro de nós, interiormente, nós estamos constantemente combatendo e parece que é um eterno conflito que nós vivemos. E nós só passaremos realmente a ter um mundo, a paz universal que todos nós desejamos, só será então alcançada quando essa paz individual for realmente estabelecida. Não tenhamos falsas esperanças de que as minhas opiniões atuais são opiniões compatíveis com esse mundo de paz. Imaginando que eu serei levado, então, porque eu acho que eu tenho merecimento, para um mundo mais evoluído, para um mundo mais tranquilo, mais pacífico, nas mesmas condições em que eu estou agora. Seria aquela ideia de nós colocarmos, aquele bando de chimpanzés dentro de uma loja de cristais, fazendo toda aquela baderna, todo aquele tumulto pela irracionalidade, pelo primitivismo daqueles seres, num ambiente que exigia tanta sensibilidade, tantos cuidados. Quando nós falamos vibracionalmente, quando nós falamos em termos de pensamento, nós seríamos assim no mundo pacífico. Porque nós procuraríamos sempre o ambiente de conflito, procuraríamos sempre o ambiente do individualismo, porque nós estamos acostumados a fazer isso. Então, se hoje a nossa sociedade é uma sociedade tumultuada, nesse campo da ideia, dos sentimentos que nós estamos vendo o tempo todo, dos representantes do poder público, dos representantes da sociedade se manifestando de uma forma tão agressiva, de uma forma tão contundente, como é que nós podemos imaginar que o Brasil, por exemplo, poderia se transformar num país pacífico, se os habitantes dessa nação não se encontram em paz consigo mesmos? Porque muitas vezes vão dizer assim, não, mas eu estou em paz. Sim, é a paz egoísta, em que eu estou em paz com as minhas próprias ideias e eu não tenho nenhum problema com as suas ideias, não me preocupo com elas, elas não me interessam, só que elas deveriam se interessar. Porque a forma como você constrói a sua paz, muitas vezes é violando a paz do outro. Nós nunca conseguiremos ser felizes tirando do outro a possibilidade de ser feliz também. Eu quero ser feliz desse jeito. Ah, mas eu penso diferente, então o problema é seu, porque o que vale é o meu jeito de pensar. Isso mostra claramente para nós o nosso estado de individualismo e de egoísmo. E aí, então, quando nós falamos em guerras, Emmanuel trouxe para nós, então, novamente esse mesmo pensamento, paz e amor. E ele coloca para nós aqui, para a gente concluir, no final, ele diz assim, efetivamente, ainda muito grandes são as labaredas, são ainda muito grandes as labaredas de inquietação que varrem a terra. Observa, no entanto, que ninguém te reclama prodígios capazes de redimir o mundo de um instante para outro.
e nem Deus nos pede espetáculos de grandeza. Onde estiveres, estende o tijolo do amor que possas oferecer ao edifício da paz e, a fim de extinguir o incêndio das aflições humanas, dá a teu copo de água fria. Só que para que a gente possa trabalhar em nome da paz, é a mesma coisa que a gente já falou, né, sobre o amor, a felicidade e a caridade. Né? Eu sempre trago para vocês esses 3 modelos, porque eles são para nós assim, bastante fáceis de compreender. Para que eu possa falar de amor, eu tenho que saber o que é o amor. O que nós temos hoje são paixões, são manifestações do nosso egoísmo. Jesus veio ao mundo para mostrar à humanidade o que é o amor verdadeiro. Mas nós transformamos seus ensinamentos exatamente por esse sentimento de posse, esse sentimento de egocentrismo que nós trazemos, né? Nós transformamos tudo isso em instituições que até hoje combatem entre si, estão em guerra entre si, porque cada uma quer ser detentora do amor que ele trouxe para a humanidade toda. Quando nós falamos em felicidade, para que eu possa dizer que quero ser feliz, eu tenho que entender primeiro o que é a felicidade. O que é a felicidade para cada um de nós? Aí nós vamos começar a pensar que para uns a felicidade é uma conquista de posse, uma conquista material. Para o outro é ter a posse sobre outra pessoa. Para outro é afastar aqueles que não concordam com suas ideias. Então, na verdade, nós não sabemos ainda o que é a felicidade. E quando o próprio Jesus disse para nós que a felicidade não é desse mundo, mostrando que somente quando nós superarmos todos os nossos interesses e conflitos aqui do nosso mundo, nós começaremos a ter um entendimento sobre o que é essa verdadeira felicidade. Mas a felicidade não é desse mundo, mas é aqui que ela começa a ser construída. E é através dessas pequenas mudanças que nós vamos conseguir. Então, para a gente poder falar em paz, nós temos que entender o que é realmente a paz. E a doutrina nos proporciona essa oportunidade de aprendizado, de estudos, de reflexões, para que a gente vá entendendo, através desses exemplos, através desses ensinamentos, o que é realmente o sentimento de paz. Então, só o fato de eu não causar conflito nos outros, só o fato de eu não machucar as pessoas, de eu não tirar a tranquilidade delas, eu já estou num bom caminho. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo um melhor entendimento do que é esse sentimento de paz que deve nascer dentro de mim, e esse mesmo sentimento de paz que eu começo então a compartilhar com o mundo à minha volta. Observem, o amor, a paz e a felicidade é o que todo mundo quer. Nós não sabemos o que é o amor, não sabemos o que é a paz, não sabemos o que é a felicidade. O que nós vemos são mensagens bonitas, bem escritas, que refletem mais ou menos a ideia do que é tudo isso. Mas quando a gente olha para dentro de nós, percebe-se então que nós estamos ainda distantes desse entendimento. Mas através do estudo a gente vai perseverando e começamos a viver dia após dia de um jeito diferente. Atitudes diferentes, opiniões diferentes. Se aquilo que eu vou dizer não contribui para a paz do mundo, então não diga nada. Se eu vou tirar a tranquilidade do outro, se eu vou provocar uma agitação com a minha atitude, com as minhas ideias, não faça nada. O silêncio acaba sendo muito mais sábio do que as palavras que são ditas. André colocou, né? Creio que ainda não sabemos efetivamente o que é o amor. Muitos falam em amor de mãe, mas entendo que Jesus falou em outro tipo de amor. O amor, ele é o amor por si só. E ele é aplicado em várias outras situações. Para algumas experiências, André, o amor de mãe, ele é aplicado porque aquela pessoa vivencia a experiência de mãe. Mas esse mesmo amor, com o passar do tempo, ele vai saindo, e Herculano falou sobre isso. Ele trouxe para nós exatamente essa visão de uma pessoa que traz o amor individual, que na verdade ele se encontra ainda naquela casca como semente e ele vê como egoísmo. Dentro do lar, ele começa a amar o seu companheiro, a sua companheira. Ele começa a amar o seu filho. Essa casca já está rompendo. Depois ele passa a amar os seus familiares, passa a amar o seu grupo social. Esse amor está se expandindo, até o momento em que ele começa a amar toda a humanidade. Então esse amor fragmentado que a gente vai vivendo nas nossas diversas experiências, então a gente percebe que até mesmo esse amor de mãe é um amor de posse muitas vezes.
É aquele amor que deseja a felicidade do filho, desde que o filho vivencie aquilo que ela deseja que ele viva. É o amor, sem dúvida nenhuma, mas é o amor ainda muito fechado dentro do nosso egoísmo. Mas é através de muitas experiências, através de muitas vivências, que esse sentimento vai se expandindo e vai se transformando. Tenhamos paciência, mas muito mais do que paciência, trabalhemos efetivamente para que esse sentimento se desenvolva. Sim, só quer dedicar esse amor a um único ser. Pois é, mas é o começo. Né? É o começo do amor que começa a se desenvolver. Eu quero a paz dentro da minha casa e fecho as janelas porque não me interessa o que acontece fora do mundo. É a paz no seu estado, né, o seu estado geminal ainda. Mas ele vai se desenvolver e vai crescer. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Guerras e aflições é o tema de hoje, né? Vendo aqui que as guerras e aflições acontecem no nosso mundo porque as guerras e aflições fazem parte ainda do nosso estado de espírito. Quando nós trocarmos guerras e aflições por paz e amor, aí sim a gente vai conseguir fazer com que o nosso mundo se torne efetivamente um mundo de paz. Eu ainda não consigo e vou demorar muitas encarnações para me libertar e amar como ensina Jesus, né? Que bom, seja bem-vindo, a gente vai ter uma longa jornada juntos, né? Então, estaremos juntos, sem dúvida nenhuma. A Angelina colocou para nós, né? Trazendo para nós aqui a mensagem do nosso querido Custódio, vamos lá. O verdadeiro desenvolvimento do ser acontecerá em vosso mundo aos poucos. Os olhares de todos estão a enxergar o que é visto por fora. São poucos os que têm o olhar para dentro de si. Quando o olhar for para descobrir quem cada um é. Ao descobrir que dentro de cada um existe embrutecimento e ódios a vencer, o amor acontecerá. Somos seres amorosos procurando descobrir esse amor. Olha que coisa linda, né, que o Custódio trouxe para nós, que é exatamente isso, né? A gente gosta muito de olhar para fora do mundo e começar a procurar os defeitos do mundo, por que o mundo é assim, por que o mundo se transformou assim. Quando nós pararmos, silenciarmos os nossos pensamentos e começarmos a fazer uma revista íntima, e a partir dessa revista promover essa transformação que todos nós desejamos, aí sim começaremos a de fato a vivenciar esse sentimento. Não adianta a gente querer procurar fora, mas você deveria ser uma pessoa pacífica. Você deveria ser uma pessoa amorosa. Você deveria parar de fazer isso. E quando nós começarmos a olhar para dentro de nós, né? Poxa vida, mas por que eu fiz isso? Eu não devo mais fazer dessa forma. Eu devo trabalhar para que as coisas sejam diferentes. Que aí então eu não me importo mais com o outro, no sentido de apontar as suas críticas. Mas eu passo a me importar comigo mesmo, no sentido de me trabalhar interiormente e alcançar essa transformação. Um trabalho realmente muito profundo que devemos fazer individualmente. A paz não vem de fora para dentro. Ela nasce em nós e depois ela se expande. Dídima colocou, né? Deus nos impregnou do seu amor. Temos que pingar para dentro, temos que voltar para dentro, né? Olhar para dentro e descobrir. Então é o que nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma. Fechando por aqui, meus queridos. Só um instantinho. A Angelina trouxe: todos vós tendes o amor, mas o pretérito de cada um não vos deixa encontrar. É a nossa história, hein?